O Ideias em Tese está de volta e o programa dessa semana destaca a pesquisa realizada por Magali Conrad no programa de pós-graduação em Ciências Sociais da Unicinos. A tese teve como objetivo explorar a inserção do profissional de educação física na saúde pública e desmistificar que é um profissional que sabe apenas atuar com o esporte. Professora, a gente quer saber agora, então, qual foi a metodologia utilizada para a realização da pesquisa? Bom, a pesquisa ela foi qualitativa, né? E aí, inicialmente, nós identificamos um campo onde havia a inserção do profissional de educação física numa política pública federal, que é o NASF, né? E então, a ideia inicial era utilizar esse campo, mas após todo um processo de amadurecimento, também qualificação do projeto, se entendeu que, ao invés da participação do profissional nas políticas públicas de saúde, nós tínhamos uma ausência. Então, se buscou também outras práticas relacionadas à saúde nos municípios que tivessem essa inserção. Então, nós ampliamos para, ao invés de um município, para 3 municípios, né? Então, fizemos essa construção. E aí, buscando dados, né, através da análise documental, do que esses municípios têm de situações, de projetos que envolvam a questão da saúde e profissional de educação física, né? Então, esse levantamento inicial, para aí estabelecer também a questão de instrumentos a serem utilizados, né, através da entrevista, da observação participante, né, então utilização do diário de campo para fazer também essas anotações importantes aí ao longo do trajeto, né. Então, utilizamos também a entrevista com gestores, alguns usuários e profissionais também de outras áreas da saúde e mais o grupo focal, né? A nossa ideia principal era fazer o grupo focal, mas também as demais entrevistas que foram surgindo ao longo do caminho, elas foram importantes para a construção toda da tese. Como é que foi essa organização, então, professora, para colocar em prática, para fazer a saída a campo também? Quer dizer, a partir do momento que escolheu por 3 municípios, né? Como é que foi o trabalho? Primeira fase é de contato com os gestores desses municípios, né? Quais municípios foram, professora? Foi Sapucaia do Sul, Campo Bom e Estância Velha. Né? Então, como foi no ano de 2014, nós estávamos vivendo um processo eleitoral, embora não fosse municipal, eles refletem, né? Porque as pessoas que estão na gestão municipal, elas também pertencem a algum partido e elas também se envolvem em campanhas em nível estadual e federal. Então, havia uma dificuldade inicial nesse sentido, né? E mais uma questão assim de que o primeiro contato é difícil, porque às vezes tu não tem acesso ao secretário ou a pessoa que é a gestora que vai te fazer a abertura, então é um pouco complicado nesse sentido, né? Mas as questões de conciliar os meus horários com as atividades que eu exerço, né, e a questão da coleta de dados é um quebra-cabeça, né? Então sempre tem alguns fatores altos e baixos, às vezes dá uma desanimada, e aí a gente corre atrás. E né? até então, fazer as pessoas perceberem a importância da exatamente, pesquisa mesmo. né? Mas por que a escolha especificamente desses 3 municípios? Bom, Sapucaia do Sul, em primeiro lugar, porque possui o NASF, onde há o profissional de educação física exercendo as atividades. E aí, por eu ter um conhecimento um pouco da região, em função de estar na coordenação de curso de educação física, eu identifiquei que Campo Bom já tem uma história em termos de possuir a ciclovia no município, né? Tem em torno de 7 km de ciclovia, já há uma prática natural das pessoas em buscar caminhada e o exercício físico e ter uma estação saúde junto a essa ciclovia. Então, de conhecimento disso, eu contatei, em alguns locais o contato foi através do profissional, porque eu o conhecia, e outros foi através do gestor, então os caminhos eles foram diferentes, né? Onde eu conseguia ter um maior acesso, eu buscava penetrar então nesses locais aí para poder fazer a pesquisa. Então, a partir do momento que conseguiu esse contato, né? Como é que foi essa organização então para colocar em prática, para fazer essa observação participante? Como é que a senhora se organizou nisso? Bom, eu conversei com os profissionais envolvidos nos locais e aí, digamos assim, o cronograma de coleta de dados, ele era muito pontual, assim. Era de uma semana para outra, da semana na mesma, porque também, em função de ser docente, coordenador de curso em outra instituição, às vezes surge um imprevisto ou uma reunião em algum horário, então essa combinação, assim, já era mais pontuais, assim, e às vezes repentinas, né? Quando tinha alguma coisa com um pouco mais de dificuldade, que precisava agendar com antecedência, aí eu tentava me organizar nas minhas demais atividades para que aquilo pudesse ser realizado, né? Então, realmente é uma fase complicada por conciliar com os diferentes aspectos que estão impactando nessa coleta, né? E a senhora comentou que fez entrevistas com gestores, fez a questão do grupo focal também, que eu vou querer Sim. saber. Mas essas entrevistas, né, que tipo de subsídios elas te deram, então, para a tua pesquisa? No que elas foram importantes? Bom, que na verdade, assim, nessa construção, eu queria saber, então, quais eram as representações sociais dos gestores, dos usuários, dos profissionais de educação física quanto a essa inserção. Eu queria ver esses 3 lados, esses 3 aspectos, né, as diferentes facetas. Como é que o profissional se vê inserido no serviço de saúde,
como é que o gestor vê isso? Porque é um fato estranho, é um fato novo. A gente pensar em saúde e aí resgatar desde a questão histórica, a gente pensa na perspectiva de tratamento da doença, né? Então, essa quebra de paradigma, ela acompanha o processo de saúde no país. Então, como é que o gestor que está acostumado, ou o próprio usuário, ou o profissional da área da saúde, acostumado a trabalhar com a cura, né, com o tratamento da doença, como é que ele vê um profissional que ele está ali numa outra perspectiva? Que ele também vai auxiliar nos processos de doença, mas que ele está muito mais para prevenir. Alguém que tem na sua prática, que também não está habituado a trabalhar com a doença, né? Que isso também é um impacto para o profissional de educação física. Porque se a gente pensar no profissional de educação física, ele está acostumado a trabalhar com quem quer cuidar da saúde, com corpos sarados, com essa questão de performance muitas vezes. Historicamente isso também acontece. Então é conhecer como as pessoas elas se veem nessa realidade aí, o que isso tem impactado de um modo geral. E como é que essas pessoas receberam a sua pesquisa? Né, elas foram abertas, enfim, como é que a senhora percebeu também essa receptividade? Sim, depois que eu consegui o acesso, que as pessoas entenderam qual era a importância da pesquisa, em que nível que era, né, que não era uma simples pesquisa, era um trabalho de doutorado, elas se mostraram bem abertas, né, e até valorizadas, né, porque de certa forma também estou evidenciando o que esses municípios fazem pela população. Em relação aos grupos focais também, professora, como é que funcionou essa organização? Bom, por se tratar o grupo focal com os usuários, né, ele foge um pouco daquela questão mais tradicional que a gente pensa, vamos ficar num ambiente fechado, reservado, aquela questão toda. O público principal do grupo focal são os usuários. E eles são pessoas, assim, da faixa de 50 anos para cima, com um nível socioeconômico mais baixo, né, então que estão buscando no serviço público alternativa para cuidar da sua saúde. Então, é um público que ele tem uma abertura maior, ele é mais receptivo, né? Tanto que na formulação de alguns grupos tinha chimarrão, né? Por isso que a sua observação não podia ser não tão podia não ser, participante? Que inicialmente a ideia era ser uma observação não participante, mas o pessoal vem, né? Ele primeiro, quem é essa pessoa que está ali? Daí a professora disse, não, essa ali é uma prof de educação física também, que nem eu, né? E que está aqui para fazer um trabalho sobre o nosso projeto. De certa forma, influencia, né? Já influencia, né? Então, as pessoas, elas me viam como alguém que, embora não estivesse fazendo atividade física com elas, mas que estava ali interagindo de alguma forma, né? Observando elas. E tanto que, assim, nos intervalos das atividades, elas vinham até mim e diziam, eu canso, mas eu vou fazendo no meu ritmo, porque isso aqui é muito bom. Então, elas vinham me dar um retorno, e isso era bem legal também. Certo, professora. E tem mais algum aspecto que a senhora gostaria de ressaltar? Alguma curiosidade durante esse processo, durante esse período? Ou foram mesmo só as dificuldades lá iniciais, enfim, para conseguir acessar esses municípios? A grande questão é a receptividade desse público, né, que vinham e faziam os seus depoimentos bem espontaneamente, né, que mesmo assim, questões que não estavam acontecendo no grupo focal, mas elas vinham e relatavam fora, tudo isso ia para o diário de campo para depois ser utilizado também, né. Um fato bem curioso que eu destaco na minha tese é de uma senhora de 84 anos, que ela veio e me disse, eu venho aqui porque eu tenho que trazer minha filha que é muito tímida, sendo que a filha tem 62 anos, né, Nossa. Então é uma figura bem pitoresca que eu destaquei bastante no meu trabalho pela questão do estímulo, do ânimo, do exemplo de vida. Bacana, professora. No próximo bloco, Ideias em Tese traz os resultados da pesquisa realizada por Magali Conrad, nossa entrevistada de hoje. A gente já volta?